Donald Trump, Lula e a nossa bolsa em alta e Bovespa com a Petrobras batendo o recorde histórico. A gente vai ver o que está acontecendo nesse exato momento nos Estados Unidos, no mundo e principalmente aqui no Brasil, como isso afeta o seu bolso, como tem afetado as suas decisões de investimento, tá? Inclusive, a gente vai utilizar aqui algumas palavras do próprio Rogério Xavier, né, sócio fundador da SPX Capital, que deu uma declaração, deu algumas entrevistas aí, abre aspas, né? Recentemente ele falou o seguinte: como num passe de mágica por causa do recesso do Congresso, viramos o ano e parece que isso fez o mercado reagir bem, né? E abre aspas também, palavras do Rogério Xavier, com Lula em baixa, você ganha pelo menos 8 anos de um provável cenário bullish forte de valorização no Brasil, na possibilidade de um governo de centro-direita durante esse tempo. É um exagero o desconto dos níveis de Bolsa e NTNB, né? Outras palavras ele falou também, governo Lula ainda tem 20 meses de governo, lembrando bem que ainda estamos longe de terminar também o governo atual. É muito cedo para fazer algum trade. A probabilidade do Lula perder é considerável, mas a probabilidade dele estar no segundo turno, sim, e ainda não sabemos quem serão os candidatos, né? Se o cenário econômico melhorar nos próximos meses, pode melhorar também a popularidade do presidente, né? Então é isso que a gente vai discutir aqui hoje, tá? Primeiro ponto que a gente precisa falar é um pouquinho sobre a inflação recente que foi apresentada, né? O IPCA de janeiro subiu 0,16%, acabou vindo em linha aí com a mediana das estimativas, mas os preços de 12 meses permanecem bastante elevados. Inclusive, a gente está vendo semana a semana o próprio Boletim Focus revisando para cima suas projeções de inflação para esse ano de 2025. Mas, de fato, em janeiro a gente teve esse relativo bom comportamento, mas pode ser também que seja pontual, né? A gente tem reajuste de educação e transportes, tá? Já tem casa, tem grandes bancos corretoras colocando a inflação projetada para esse ano 2025 na casa de 6%, tá? E é isso que tem feito também trazido dúvidas para o comportamento de juros. Mas, de fato, por outro lado, a gente tem sinais de desaceleração da economia brasileira nesse começo de ano, o que mostra que talvez que o Banco Central não precise ir tanto, né, com a nossa política monetária. Inclusive, na semana passada teve um relatório da economista-chefe do Banco Santander, Ana Paula, mostrando que nas projeções do Banco Santander, na minha opinião, um tanto quanto otimista, mas o Banco Central só precisaria chegar até 14,5% a nossa taxa Selic, e é isso que também o mercado vem reajustando ao longo desses últimos dias, também impulsionando, né, a nossa bolsa por aqui, né? Mas é a pergunta que fica, as discussões e também as brigas nos grupos de WhatsApp. Será que de fato esse empurrão da bolsa, segundo também o Xavier, foi de fato um efeito político olhando para as eleições de 2026? Eu vou dizer que não, tá? Uma pequena parte talvez tenha sido a ponta longa, né? Mas a gente também tem um efeito global, a gente vai ver daqui a pouquinho no indicador. Mas de fato, também tem todo esse efeito, como disse o Xavier, né? E desde essa pesquisa divulgada recentemente do Datafolha, na sexta-feira passada, mostrou essa reprovação recorde do governo e um percentual muito baixo, né, de eleitores que consideram o governo Lula ótimo ou bom. Também, certamente, para mim, foi um dos fatores, mas não necessariamente o único, que também tem ajudado a fechar um pouco a curva de juros, né, como a gente consegue ver aqui, né? Então, nessa linha aqui de baixo, um tom um pouco mais escuro, seria lá um ano atrás, aproximadamente, começo de fevereiro de 2024, que a gente esperava que acontecesse com a nossa taxa Selic, com a nossa curva de juros, e agora a nossa curva aqui em azul. A gente consegue ver que, de fato, cedeu um pouco, fechou um pouco, né? Nós já estivemos bem piores, né? Você consegue também acompanhar nos seus títulos por aí. Isso também tem impulsionado a bolsa reagindo a esse fator aqui especificamente, tá? Então, esse é um comportamento que a gente está vendo lá aqui no mercado local, tá? E também a gente viu na semana passada, né, todo o barulho em relação à inflação nos Estados Unidos, também a possibilidade de novas tarifas, né, impostas pelo atual governo Donald Trump, mas lá nos Estados Unidos a gente viu o Jeremy Powell indicando que a política monetária deve continuar restritiva e que não há pressa para voltar a cortar os juros por lá nos Estados Unidos, já que a economia e o emprego vão muito bem, tá? Depois a gente teve a apresentação do CPI, né, o índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos, vindo ainda bastante forte, né, pressionando os treasuries, né, os títulos
nos Estados Unidos. Tá? Na quinta-feira a gente teve a inflação, né, o produtor PPI, que também veio acima das estimativas. Tá? Mas o que eu queria mostrar aqui também para vocês é esse indicador aqui, tá? Mostrando o quê? O que eu tenho aqui nessa projeção? A gente tem aqui o último mês, mostrando também que o nosso Ibovespa, especificamente, ele está acompanhando o índice, os principais índices de emerging markets, né? Ou seja, será que tem, de fato, todo esse efeito político, como a gente tem visto aqui, né? Ou será que é um efeito, de fato, brasileiro, né? Então, quando a gente olha para cá, a gente teve essas pesquisas que mostraram, como o Xavier falou, né? Essas pesquisas que mostraram uma redução da popularidade, né, do governo atual, essa reprovação recorde do governo atual, mas tivemos também um efeito global, né? Então, aqui nesse indicador, a gente consegue ver que a nossa bolsa tem efeitos globais, né? Ou seja, a valorização do nosso real recente também tem efeitos globais, não é só um efeito local também. Então, são dois fatores, né? Olhando para curto prazo, o que a gente diz? A nossa política monetária acompanha muito os sinais de desaceleração da economia. Tenho até colocado muitas provocações lá no meu Instagram. Quanto mais fraca a atividade econômica vier, que de fato está desacelerando, menos, né, o Banco Central precisa subir juros ou pode começar a discutir reduzir os juros em algum momento, né? Isso que fez mudar também a curva de juros aqui, como a gente conseguiu ver, né? Já estivemos bem pior. E o segundo efeito, de fato, é um efeito político, né? Que aí mexe muito nas curvas longas de juros, né? Talvez além de 2026, mas abrindo possibilidades para as eleições do ano que vem, tá? Mas para mim ainda é muito cedo para colocar no preço, para precificar. Então, para mim, isso não deveria ser incorporado nos preços, mas sim, a atividade econômica deveria ser incorporada nos preços, tá? Mas a gente precisa lembrar também que Petrobras continua sendo um bom ativo, né? Continua sendo um ativo de qualidade, que gera caixa, que vai entregar bons dividendos, nossas projeções pelo menos 12 ou até 14, 15% de dividend yield nesse ano, né? Que tem diversas avenidas de crescimento, pode destravar valor com uma prospecção, por exemplo, na margem equatorial, como a gente tem discutido muito, pode ser, para quem lembra, ali de Tupi, e tem sido uma das melhores alternativas para a diversificação dos portfólios, tá? Então, deixe Petrobras no seu radar. Mas como a gente vê aqui nesse gráfico, o nosso índice Ibovespa tem acompanhado também o mercado mundial, né? Esse apetite por risco, esse famoso risk-on, a gente tem visto no mercado emerging markets, nos mercados emergentes, no mundo todo, né? Então, tem um efeito local de eleições, sim, mas para mim acho que talvez seja a menor parte no curto prazo e, de fato, a desaceleração econômica permite com que o Banco Central não precise elevar tanto os juros assim, tá? Então, deixa aqui nos comentários, pessoal, se você, de fato, está mais otimista, né, com o Ibovespa, acho que isso vai perdurar nas próximas semanas, ao longo dos próximos meses, ou se é algo pontual, daqui a pouquinho a gente volta a cair na realidade e volta a nos preocupar também com os nossos problemas locais, que não são poucos, tá? Então deixa aqui nos comentários como é que está seu ano, como é que está a sua agressividade na sua carteira de investimentos, ou se você está voltando já a tomar risco aí nos seus portfólios. A gente segue ainda relativamente conservador nos portfólios, mas de fato também vale a pena procurar sempre as oportunidades, e aí com isso as nossas carteiras estão subindo mais de 15% somente nesse ano de 2025, principalmente as nossas carteiras de ações aí, que contemplam um pouco mais de small caps, tá bom? Deixa aqui nos comentários, né? E se você gostou desse tipo de vídeo mais dinâmico, focado em macroeconomia, deixa aqui também nos comentários, né? Deixa o like também e ajude a gente trazer mais conteúdos novos como esse também todos os dias por aqui no meu canal, tá certo? Uma ótima noite aí, um ótimo dia e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau!